Neste trabalho, iremos falar sobre a Guerra de Ópio. As guerras do ópio ocorreram nas décadas de 1840 e 1850, em território chinês, e tiveram como principal motivação a questão do comércio do ópio, produzido pelos chineses. As chamadas Guerras do Ópio foram conflitos travados entre o Reino Unido e o Império Chinês, nas décadas de 1840 e 1850, que tiveram como motivo principal o comércio do ópio, isso é, uma droga derivada da flor de papoula, que tem efeito analgésico cultivado na Ásia e largamente consumido na Europa e na América durante o século XIX. Sabemos que o século XIX foi, entre outras características, o século do imperialismo e que a Inglaterra foi uma das nações que mais alcançaram extensões de terras no globo nesse período. No continente asiático, os britânicos tiveram sob a sua coroa a Índia e chegaram, por meio das guerras do ópio, a se estabelecerem nos domínios de Xangai. Na China, a Inglaterra era altamente lucrativos os negócios empreendidos pela Companhia Britânica das Índias Orientais. Entre os produtos mais negociados estavam o chá e o ópio. Os ingleses compravam o chá dos chineses e levavam o ópio para a venda no Ocidente. Havia uma demanda muito grande por ópio na Europa e na América. Demanda tanto farmacêutica, o ópio era usado em feridos de guerra e pessoas acometidas de doenças causadoras de dor intensa, quanto recreativas. Havia muitos clubes para o consumo de ópio e haxixe nas principais cidades europeias. No entanto, os imperadores chineses viam com preocupação o uso do ópio entre a população da China. Haja vista a dependência química e a decadência física e moral causadas pela droga. A partir de 1800, a China estabeleceu decretos proibindo o consumo de ópio. Entretanto, as sanções eram ignoradas e o comércio do produto com os ingleses estimulava o uso entre os chineses também. Em 1839, a China impediu definitivamente o comércio do ópio e decretou a apreensão de cerca de 20 mil caixas do produto, expulsando os comerciantes ingleses que a estavam negociando. Essa ação afetou profundamente o Reino Unido, principal interessado no produto. Em 3 de novembro do mesmo ano, os ingleses decretaram guerra à China, que começou efetivamente no início do ano seguinte. Essa primeira guerra do ópio durou de 1840 a 1842 e resultou na derrota chinesa e na consequente subordinação da China às potências ocidentais que exigiram abertura ao livre comércio. O principal documento que assentou as bases para tal abertura foi o Tratado de Nanquim, assinado em 1842 entre a dinastia chinesa de Manchu e o Reino Unido. Esse tratado foi considerado um dos tratados desiguais, que encurralavam o Império Chinês a se abrir para o comércio com potências ocidentais. Não demorou muito para as cláusulas desse tratado serem rompidas. Em 1856, o governo chinês embargou um dos navios representantes da coroa inglesa, gesto que configurava a violação do Tratado de Nanquim. Esse gesto conduziu os dois países à Segunda Guerra do Ópio, que durou de 1856 a 1860. Porém, dessa vez, os ingleses contavam com um novo aliado, a França. Os ataques dos dois países começaram em 1857. Se a Inglaterra, que já era uma potência da época e tinha ampla capacidade de vencer a guerra sozinha, com o auxílio da segunda maior potência, França, ficou óbvia a vitória dos europeus. Essa Segunda Guerra culminou não apenas na tomada de mais regiões estratégicas do comércio chinês, como também na tomada da capital do Império, a cidade de Pequim, em 1860, pelo oficial Lord Eugene, o qual, com a ajuda dos franceses, invadiu a cidade e incendiou o Palácio de Verão, do imperador chinês. E assim finalizamos o trabalho sobre a Guerra do Ópio.